Vamos agora então meditar na palavra do nosso Deus. Eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 7 ao 13. Acharam? Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo nos traga a tua revelação. Não importa se chegarmos aqui e pregarmos bonito, fizermos citações bonitas que emocionem o coração, se não for a tua revelação, se a igreja não for edificada, não adianta absolutamente nada. Então nós nos colocamos nas tuas mãos para que possamos entender a tua palavra, recebê-la como palavra profética, e eu me esvazio de mim mesmo, Senhor, para ser um vaso nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Atos 4, do 7 ao 13, eu estou usando a Bíblia Nova Versão Internacional, tá? NVI. Mandaram trazer Pedro e João diante deles, e começaram a interrogá-los: com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém. Amados, houve um burburinho, um tumulto lá em Jerusalém, quando Pedro e João realizaram um milagre. Havia um coxo na porta do templo, ficava ali pedindo esmolas, passou a vida ali pedindo esmolas. E um belo dia vinha Pedro e João, eles vinham passando na porta do templo, e aquele coxo estendeu as mãos pedindo uma esmola, pedindo alguma ajuda. Pedro e João pararam e Pedro disse: olha para mim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Certamente Pedro tinha algo muito especial para oferecer para aquele aleijado. E Pedro disse: em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Diz a Bíblia que aquele coxo foi se firmando sobre os seus artelhos, foi se levantando, se colocou de pé, e depois saltava e se alegrava, louvando ao Senhor por ter vivido essa experiência tão profunda. Mas as pessoas que viram aquele milagre acabaram levando para um outro caminho, E Pedro e João foram parar presos. Eles foram, não presos de imediato, mas foram levados até as autoridades para darem explicações. Por que, afinal? O que está acontecendo? Como é que vocês fizeram esse milagre? E foi quando Pedro disse: olha, vocês precisam saber que não foi eu quem curou esse homem. Não fomos nós, nem eu, nem João, que fizemos essa cura. Mas aquele que vocês rejeitaram, a saber, o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que no versículo 10, ele
ele diz que Jesus Cristo é a pedra que eles rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre pedra angular. O que é a pedra angular? É o nome que nós damos à primeira pedra que colocamos para a edificação de um prédio, de uma construção. É como se fosse aquela pedra que dá limite ao que se vai construir. É a pedra que demarca, é a pedra que dá o alinhamento. Quando você vai construir, você tem que começar por algum lugar. Então a primeira pedra que você coloca é aquela pedra de esquina, de canto, para dar o alinhamento da construção. E aqui Pedro diz que Jesus se tornou a pedra angular. E o que eu quero dizer para você que está aqui hoje, que tem muita gente adorando, louvando ao Senhor Jesus. E não é de se estranhar, porque andar com Jesus é bom demais. É muito gostoso, né? Você ter Jesus, especialmente quando você precisa de um suporte, quando você está emocionalmente abalado, quando as suas emoções estão à flor da pele, você está vivendo situações complicadas, o seu equilíbrio está comprometido. É bom você saber que Jesus está com você. Aliás, nós estamos aqui por isso, porque todo mundo, acredito, cada um de nós tem a sua própria experiência da presença do Senhor Jesus. É bom demais. Mas a pergunta é: até que ponto nós entendemos como deve ser a nossa relação com Jesus? Até que ponto eu devo estar comprometido com Jesus, com os princípios ensinados por Ele, com os valores que Ele defendeu, que Ele ensinou? Qual deve ser o limite da minha relação com Jesus Cristo? E aqui Pedro está dizendo que Jesus se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra que dá alinhamento à edificação, é a base, é a primeira pedra, é que vai determinar tudo que vai ser feito a partir dali, é a pedra angular. É assim que nós precisamos enxergar a Jesus. Jesus tem que ser a nossa pedra de esquina, a base, a sustentação de todos os nossos valores, a inspiração de todas as nossas escolhas. Ele tem que ser o modelo a ser seguido, a nossa pedra de esquina, a nossa pedra angular, a pedra que dá base para tudo que vem depois. E o verdadeiro discípulo, ou seja, aquele que de fato nasceu de novo, e note bem, existem muitas pessoas que amam a Jesus, existem pessoas que creem em Jesus. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Vê se você consegue me entender. Nós não estamos falando de apenas amar ou admirar ou crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o que nasceu, que de fato viveu lá em Jerusalém, na Galileia, que morreu por nós. É mais do que isso. É um padrão de relacionamento muito mais profundo, muito mais sólido. É a base de sustentação. O verdadeiro discípulo, aquele que nasceu de novo, aquele que de fato experimentou uma transformação e decidiu caminhar com Cristo, não como mero admirador, não como alguém que meramente respeita o Senhor Jesus,
mas definitivamente como alguém que assumiu uma postura como discípulo, como seguidor, esse cara vai olhar para Jesus como pedra de esquina, como base. Jesus tem que ser o centro da vida dele. Todas as coisas devem girar em torno de Jesus. Tudo na nossa vida deve girar em torno dos valores, dos princípios, dos ensinamentos, das verdades que foram ensinadas por Jesus Cristo. Você consegue entender? É muito mais do que você gostar de Jesus, admirar Jesus. Hoje um artista qualquer, eu amo Jesus, Jesus é a coisa mais linda. Mas até que ponto aquela pessoa fez de Jesus a sua pedra angular, a sua pedra de esquina? Até que ponto aquela pessoa está fazendo dos valores ensinados por Jesus, das verdades ensinadas, pregadas por Jesus, a sua base de sustentação? Então Pedro disse: olha, quem curou esse homem não fomos nós, foi Jesus. A pedra que vocês rejeitaram, aquele que vocês negaram, que não reconheceram, mas que veio a se tornar a pedra de esquina, a pedra angular, a base de todas as coisas. Então isso define a profundidade da relação que nós precisamos ter com Jesus. Aqui na Igreja da Conquista nós temos o maior cuidado, e desde que nós fundamos esse trabalho, em 12 de abril de 1986, nós temos tido esse cuidado. Nós não achamos que um pastor, um líder, deve se meter na vida de ninguém. Nós não estamos aqui nem mesmo para julgar a ninguém. Alguns líderes fazem como os grandes religiosos do passado, dos tempos de Jesus. Gostam de apontar o dedo para os erros dos membros, das ovelhas. Ficam controlando o tipo de roupa que a ovelha quer vestir. Alguns líderes chegam ao extremo de determinar até com quem a ovelha vai se casar ou não. Isso não é atribuição de um pregador, de um líder. A nossa função é pregar a palavra. Nós precisamos ensinar os princípios, os valores que foram ensinados por Jesus Cristo. A partir daí, cabe a você, cabe a qualquer um que esteja ouvindo essa pregação, determinar qual é o padrão de relacionamento que quer ter com Jesus. Você pode ser um simples, um mero admirador, alguém que gosta de Jesus, que crê em Jesus, ou pode se tornar um verdadeiro discípulo e fazer de Jesus a sua pedra angular, ou seja, a base de sustentação do seu caráter, da sua personalidade, a base de sustentação moral, inclusive, de conduta. Então quem vai escolher o que fazer ou o que deixar de fazer não serão os teus líderes, os teus pastores. Eles não têm esse direito de se meter na sua vida. Você vê que Jesus escolheu 12 discípulos. Um deles traiu, quis trair, traiu, acabou, traiu. É direito dele trair. Quando Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden, disse: olha, eu dou tudo isso para vocês, eu só vou pedir uma coisa: não comam daquele fruto ali, só isso. Eles foram lá e comeram do fruto, e Deus não os impediu. Então ninguém vai ficar olhando para você e dizendo: não faça isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, nós queremos que você
Tome as suas decisões. Nós queremos que você faça as suas escolhas. Nós estamos fazendo a nossa. Nós queremos que você faça do Senhor Jesus a sua pedra de esquina, a base, a sustentação. Nós não estamos falando das experiências do pastor, do seu líder. Nós não estamos falando de um princípio filosófico. Nós estamos falando da palavra de Deus, dos valores, dos princípios que foram ensinados e foram perpetuados através da palavra do Senhor pelo próprio Jesus Cristo. Você consegue entender? E eu destaquei aqui algumas coisas que nos ajudam a entender melhor o que é fazer de Jesus a nossa pedra angular, a base da nossa vida. Primeiro, a capacidade de negar-se a si mesmo. Vamos ler Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então nós temos aqui um primeiro entendimento do que é fazer de Jesus a nossa pedra angular, a capacidade de negar-se a si mesmo. A pergunta é: o que é negar-se a si mesmo? Ora, diariamente você tem que fazer escolhas. E diariamente essas escolhas vão exigir que você defina qual caminho quer seguir, se quer fazer o que é da vontade de Deus, ou se você quer fazer a sua própria vontade. Quase sempre essas duas coisas são conflitantes. O que eu quero quase sempre não é o que Deus quer para a minha vida. E por que as pessoas estão sofrendo tanto? Porque, lógico, ninguém quer abrir mão das suas próprias vontades. Ninguém quer abrir mão dos seus próprios valores. Aliás, nos últimos tempos, isso tem andado em alta. As pessoas estão com a personalidade forte. Elas dizem: é assim que eu penso, vão ter que me aturar. Quem não quiser, vai viver sua vida. Eu vou fazer o que eu quero, ninguém vai me impedir. É um posicionamento típico de Adão. Eu não quero saber se o Senhor me proibiu de comer aquele fruto. Eu estou aqui, o fruto está ali, eu é que decido, eu vou lá e vou comer o fruto. Tudo bem. Passou a sofrer uma consequência tão drástica que até hoje é impossível não perceber as consequências da escolha errada que Adão fez. E às vezes você olha para as pessoas e vê as pessoas tão sofridas, tão machucadas, tão feridas. E quase sempre esse sofrimento tem a ver com as escolhas erradas que as pessoas fazem. As pessoas erram demais. São donas da própria verdade. Decidem por si só. Então, quando você se torna um verdadeiro discípulo e faz de Jesus a sua pedra angular, a primeira coisa, a primeira característica é a capacidade de negar-se a si mesmo. Jesus, quando estava orando ali no Getsêmani, ele estava próximo do momento em que ele seria levado para ser crucificado. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas contudo, não seja feita a minha vontade. Jesus estava dizendo: eu estou negando a minha vontade, que seja feita a tua vontade.
Amém? Eu creio que hoje, eu sou pastor, sou líder há muitos anos. Eu sempre fui, na verdade, fui líder de juvenis, fui líder de jovens. Depois me tornei pastor, fui consagrado a bispo. Eu sempre lidei com as pessoas, sempre lidei com a igreja. E eu acho que hoje as pessoas estão muito donas de si. É uma característica. As pessoas estão tomando decisões, não que elas devam obrigações ao pastor, ao líder, mas muitas vezes as pessoas tomam decisões equivocadas, alheias, não à vontade do pastor, que não tem nada que se meter na vida de ninguém, mas alheias ao próprio Deus. Às vezes as pessoas tomam decisões equivocadas, visivelmente elas estão desagradando a Deus. É a decisão de Adão. E depois sofrem com isso. Ora, se eu sou discípulo, então a primeira característica, o que me faz trazer Jesus para ser a minha pedra de esquina, a minha pedra angular, é a capacidade de eu negar a mim mesmo. Eu, quando comecei a pregar o evangelho, eu me lembro, lá em Vaz Lobo ainda, quando a igreja estava começando, para explicar isso, eu colocava uma cadeira no altar, e eu dizia o seguinte: olha, todos nós temos um trono dentro de nós. Quando uma pessoa se converte, quer dizer, antes dela se converter, ela está sentada no trono da vida dela. Ela que decide o que ela quer. Ela que faz suas próprias escolhas e não importa a vontade de Deus, não importa nada. Quando ela se converte, quando ela tem um encontro com Jesus, automaticamente ela se levanta do trono e convida Jesus para se assentar no trono da vida dela. A partir de agora as decisões não são mais dela, são de Jesus. Isso é fazer de Jesus o centro. Você ter capacidade de abrir mão de algo que para você é importante, algo que você quer muito, algo que você sempre fez, algo que você gosta de fazer, algo que é muito importante para você. Você ter capacidade de sacrificar aquilo e dizer: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Você entende? Nós aqui na igreja somos absolutamente contrários a qualquer tipo de manipulação. A gente não gosta desse negócio de ficar dizendo: você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas a gente ensina que você deve ser dono. Aliás, você não deve ser, você é dono das suas escolhas. E são as suas escolhas que vão determinar onde você vai chegar. Em todas as diversas áreas da sua vida. É você que vai tomar a decisão. Ninguém vai tomar a decisão por você. Mesmo que você sofra influência de alguém, no final das contas, quem tomou a decisão foi você. E a responsabilidade é sua. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, para que consideremos que Jesus Cristo é a nossa pedra angular, é a certeza de que nós somos capazes de tomar a nossa cruz e carregar. Sejamos capazes de fazer o que Jesus fez. Ele negou a vontade dele. Ele disse: Pai, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Ele estava se referindo à cruz. E aí agora o Senhor Jesus disse: olha, negue a si mesmo, toma a sua cruz e carrega. Quer dizer, você abre mão, você é capaz de dizer: peraí, não é porque o pastor está falando, não é porque estão me vigiando, não é porque eu posso ser excluído da igreja, porque jamais isso vai acontecer, mas é porque eu decido fazer isso, eu quero fazer isso, porque Jesus Cristo é que comanda a minha vida, Ele é a minha base, Ele é a minha pedra angular. Eu vou caminhar de acordo com
os ensinamentos, os preceitos, as verdades ensinadas por Jesus. Amém? Paulo disse isso. Paulo era um homem muito culto. E ele tinha muita influência política. Todos o respeitavam demais. Ele tinha dupla cidadania. Ele era de Israel, mas era também cidadão romano. Quando ele se converteu, a primeira coisa que aconteceu, ele ficou cego. Ele não enxergava. Aí o Senhor disse para ele ir até tal lugar e tal, procurar lá na rua direita alguém que iria lhe dizer o que ele deveria fazer. Você entende o que isso significa para Paulo? Um cara acostumado a mandar bater nos outros, prender os outros com autoridade tremenda. Agora ele fica cego. E aí o Senhor manda ele procurar alguém, Ananias. Alguém vai te dizer o que você tem que fazer. O Senhor estava dizendo para Paulo: a partir de agora, não é você mais que vai decidir. Agora alguém vai te dizer o que você deve fazer. Esse alguém sou eu, o Senhor Jesus. E aí Paulo, ele consegue entender isso. E ele diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele diz: miserável homem que sou, olha, eu quero fazer o que é certo e acabo fazendo o que é errado. Ele entendia que havia um conflito entre o que ele queria fazer e o que Deus queria que ele fizesse. Aí num determinado momento Paulo diz: olha, eu prefiro andar com Cristo. Tudo que era importante para mim, todas as coisas que eram importantes para mim, que eu julgava que eram necessárias da minha vida, eu tornei como lixo. Para mim virou refúgio, para mim é lixo, é dispensável, porque eu hoje entendo que o que Deus tem para mim é muito melhor. Você está entendendo? O que eu quero dizer para você aqui nesta manhã é que muitas vezes Deus fica impedido de te honrar, Deus fica limitando as bênçãos que Ele quer dar para você, para mim, porque nós não fazemos do Senhor Jesus a nossa pedra angular. Nós somos admiradores de Jesus, nós gostamos de cantar louvores para o Senhor Jesus. Tudo que o inimigo quer é que você se transforme num religioso. A característica do religioso é que ele vai mudando só a carcaça, ele vai mudando por fora. Jesus disse isso acerca dos fariseus, que eram os religiosos da época. Jesus disse: olha, por fora vocês são bonitinhos, por fora vocês são como sepulcros caiados, estão caiadinhos, branquinhos, bonitinhos, mas por dentro estão cheios de imundície. E você vê muitas vezes isso dentro da igreja, porque há pessoas que estão na igreja, mas não se deixam transformar. Gostam de estar na igreja, mas não se deixam transformar, não se deixam mudar. Tem gente que diz assim: eu sou osso duro de roer, mexeu comigo, vai ver comigo, eu não tenho esse negócio não é fácil me dobrar não. Jesus disse o quê? Que você deve amar os seus inimigos, que você deve orar pelos teus inimigos, que você deve, enfim, nós precisamos nos guiar, se somos de Jesus, não pelas nossas próprias vontades, mas pela vontade do próprio Deus. Mas pensa bem, isso não é algo que vai se perder. Você vai ouvir muita gente falar daqui para frente sobre a honra. Vai ser o tema do nosso encontro do dia 15 de dezembro, pacto de honra. Se você honrar o Senhor, e quando eu digo honrar, não é somente dando ofertas, dando dízimo, não é isso. Honrar é você se entregar, é você
procurar dar ouvidos à voz de Deus, é você fazer de Jesus a pedra de esquina, a pedra angular, a base da sua fé. Já contei para vocês que uma vez eu estava na porta da igreja, a igreja ainda era em Madureira. Aí pegaram um garoto roubando dentro do ônibus. E começaram a bater nesse garoto. Pegaram, conseguiram dominar ele, tomaram a arma dele e começaram a linchar esse rapaz. Eu estava em pé na porta da igreja, de repente parou o ônibus, chutaram o garoto lá para fora e desceu um monte de homem batendo no garoto. E alguém gritou: estava roubando, estava assaltando aqui dentro do ônibus. E eu, me perdoe a palavra, esse imbecil que eu sou, fiquei na porta da igreja. É isso aí, -1, mata mesmo, bate mesmo. Porque eu estava revoltado, porque a gente é assaltado também, a gente fica revoltado, a gente é ser humano, né? E eu fiquei lá na igreja, é mesmo, tomara que mate antes da polícia chegar, que é -1 que vai assaltar a gente. Gente, depois eu fiquei com uma vergonha, mas uma vergonha de Deus. Eu fiquei tão arrasado, sabe? Porque Deus tocou no meu coração e disse assim: será que aquele jovem que está sendo espancado ali não é filho de alguma serva de Deus? Será que Deus não fez esse ônibus parar na porta da tua igreja aqui, para que você impeça, por causa das orações da mãe desse garoto? Deus fez esse ônibus parar aqui na porta, para você ir lá e impedir que ele seja morto. Você entende? Aquilo foi uma vergonha para mim, mas eu me senti tão mal. Aí logo chegou a polícia e impediu que ele fosse morto, graças a Deus. Mas eu fui para o altar absolutamente constrangido, envergonhado de Deus. Eu me curvei e falei: Senhor, eu não sou digno de pregar a tua palavra. Eu não sou digno de representar a tua igreja. Que vergonha que eu senti na minha alma, no meu espírito. E é isso que eu estou falando. Não existe cristianismo se Jesus não for a pedra angular. Ele é que tem que ditar as regras, é nele que nós nos inspiramos, é em Jesus que nós colocamos a nossa vida, é Ele que tem que determinar, nós obedecemos. E quanto maior for o nosso comprometimento com o Senhor Jesus, e com seus valores, com seus princípios, quanto mais nós formos capazes de negar a nós mesmos, negar o nosso sentimento. Fulano fez o mal contra mim, eu odeio, eu tenho uma vontade de vingança tremenda, eu não vou perdoar. Espera aí, você está de novo agindo como Adão agiu. Jesus está dizendo: não coma desse fruto, e você está comendo desse fruto. E Deus está querendo te abençoar, e a bênção está retida, está pronta, está empacotada, está preparada. Deus quer liberar essa bênção para você. Ele diz: não, ainda não, porque eu ainda não sou a tua pedra de esquina, eu não sou a sua pedra angular. Você decidiu que vai odiar alguém que eu já mandei você perdoar. E quando você perdoa, não é porque a pessoa merece perdão, não. É porque Jesus te mandou perdoar. Quando você ama, não é porque você quer amar. As pessoas se confundem. As pessoas acham que o amor acontece. Se o amor acontecesse, Jesus não nos ordenava amar. No momento em que Jesus nos ordena amar, e Ele está deixando bem claro que eu posso decidir amar. Eu posso decidir amar, eu posso resolver, eu vou amar fulano, eu vou amar fulana. Porque Jesus me mandou amar. É uma opção minha, amar ou não. O que eu quero que você, nessa altura a gente já não está, eu separei aqui alguns itens que eu queria falar, já foi tudo para o beleléu, mas eu creio na direção do Espírito Santo. O que nós precisamos entender é até onde vai a nossa aliança com o Senhor Jesus, até onde nós estamos dispostos a caminhar, mesmo que seja contrariando a nossa própria vontade, aos nossos próprios interesses. Eu aprendi agora, com 58 anos, que a gente não come o que a gente quer comer.
Você pensa que você pode comer o que você quer comer. Eu gosto muito de uma picanha bem gordurada. Eu gosto muito de um churrasco bem gorduroso, porque é a gordura que dá gosto para o churrasco, né? Eu gosto muito de doce. Eu amo doce, doce. Eu amo Coca-Cola, gosto demais de Coca-Cola. Aí fui ao médico, o médico disse, olha só, a médica novinha, deu a vontade de dar um tapa nela. Ela falou para mim assim, o senhor não está doente, mas está caminhando para lá. Aquilo me assustou, essa frase não sai da minha... Agora toda vez que eu vejo uma Coca-Cola, eu estou caminhando para lá, estou caminhando para lá, estou caminhando para lá. Eu vejo uma gordurinha numa picanha engordurada, eu estou caminhando para lá, estou caminhando para lá. Eu saio de perto, porque não basta gostar, você tem que decidir, e às vezes você tem que dizer não. Às vezes você tem que se impor, não é do jeito que você quer, vou comer o que eu quero. Lá em casa, por exemplo, a gente tomava sorvete quase a semana inteira, quase o dia todo. Tem uma sorveteria debaixo da minha casa, muito gostosa e baratinha, baratinha. Você compra um balde de 20 litros lá, de baratinho. Aí eu comprava sorvete, todo dia sorvete, todo dia sorvete. Quando eu fui ao médico, o médico disse, teu fígado tá numa capa de gordura. São 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3. O teu está nível 3 severo. Né? Eu falei, eu vou dar um jeito nisso. Aí eu descobri que até na comida eu não posso comer o que eu quero, mas o que eu devo. Você entende? Assim é a sua vida. Eu usei isso para você entender como é que as coisas funcionam. Você vai decidir até onde você vai. Qual será o limite da sua relação com Deus? Mas se o Senhor Jesus será a sua pedra angular, então a sua vida pertence ao Senhor. Amém? Agora, não precisa dizer, claro, que se você consegue fazer do Senhor Jesus a sua pedra angular, então o Senhor abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida sobre a tua vida. Amém? Você pega a Bíblia Sagrada e você vai observar que todos os que foram capazes de negarem a si mesmos, todos os que passaram a fazer da palavra do Senhor a sua base, foram honrados, foram abençoados. E ao contrário disso, todos eles foram amaldiçoados e pagaram alto preço. Então, entrega a tua vida ao Senhor e faça de Jesus a sua pedra angular. Ele é a base. Não importa o que você acha, o que você pensa, o que as pessoas pensam, o que você ouve na internet, o que você ouve dos seus amigos de trabalho, o que você... Isso não importa. O que importa é o seguinte: é o que Deus preparou para a sua vida. Ele é a base, Ele é a pedra de esquina, Ele é a sustentação da sua fé, Ele é a inspiração das suas escolhas. Em nome do Senhor Jesus, amém? Levanta a tua mão para o céu, levanta, dá glória a Deus. Diga agora assim: a minha vida eu coloco em tuas mãos, Senhor. Jesus, seja a minha pedra de esquina, minha pedra angular, dono da minha vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus.